estão criticando a maneira com que as vacinas contra a Covid-19 estão vindo. Elas que vêm de helicóptero, claro, gerando com certeza custos mais altos para o governo do estado. Mas a gente tem que parar para analisar de que as vacinas ainda são poucas, as doses ainda vêm reduzidas, vêm pingando. Mas já diria o ditado que é melhor pingar do que secar. Claro que a gente fica na expectativa de que não venha só 100 vacinas para uma cidade ou 60, enfim, mas que venham milhares de vacinas para cada cidade a fim de que essa pandemia seja controlada. E com certeza, essa semana chegaram mais doses e com certeza vamos rumo à imunização, mesmo que seja em tempo mais reduzido. Mas a expectativa é de que essa vacinação continue e que acelere com certeza. Bom, o Jornal do Interior destaca nessa sexta-feira, dia 19 de março de 2021, que a polêmica do transporte público que continua nas cidades de Cantagalo e Nova Friburgo. E também moradores do Santa Teresa em Cordeiro pedem um calçamento, pedem melhor estrutura para as ruas lá do bairro, que é um bairro perto do centro, é um bairro considerado nobre, é um bairro com harmonia, com tranquilidade, com segurança, mas claro, falta o principal. Bom, nós vamos juntos, o Jornal do Interior já está começando e você vai acompanhar as principais notícias do interior do estado a partir desse instante. Comigo, Kevin Ramos. Vamos juntos, já estamos no ar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Jornal do Interior, claro, com a sua audiência, com a sua companhia e, claro, com a sua permissão para entrar aí na sua casa, no seu trabalho. Bom, vamos começando falando dos casos de Covid-19 que estão aumentando significativamente. Aqui na região a situação está complicada, mas também lá na região metropolitana, lá sim os casos estão tendo um aumento radical. A Prefeitura do Rio de Janeiro fechou as praias, determinou o fechamento das praias que vão começar a partir de amanhã, sábado, dia 20. De acordo com o decreto que foi feito pelo prefeito Eduardo Paes, não poderá ter o fluxo de pessoas nas areias, no caso na orla da praia. Também você não poderá estacionar. E está proibido também a circulação de ônibus de fretamento na cidade. Ou seja, você que estava organizando uma excursão não poderá entrar na cidade maravilhosa. Bom, agora a gente vai falar da situação dos vacinados, Em Cordeiro foram aplicadas 1.771 doses da vacina contra a Covid-19. Dentre elas estão as vacinas fabricadas pelo Butantan e também pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca. Em Cantagalo não foi divulgado o número ainda de pessoas que estão sendo vacinadas através do site. Lá em Cordeiro já está sendo divulgada já há algum tempo. Em Cantagalo você só encontra o número de pessoas que se recuperaram, o número de pessoas que foram contaminadas ao longo da pandemia, o número de pessoas que foram descartadas, o número de mortos e também o número de contaminados, ativos no caso. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar sobre a situação do transporte público lá em Nova Friburgo. O negócio está complicado. Para você ter uma ideia, a empresa diz uma coisa, a prefeitura diz outra, e eles estão sim em pé de guerra, já que a empresa que administra o transporte na cidade opera sem uma licitação, sem um contrato vigente. Vamos acompanhar.
dizendo, olha, a gente precisa resolver, eu não tenho contrato, eu quero resolver essa situação. Pois é, o povo friburguense que depende do transporte público também tem total interesse que essa situação se resolva. Toda essa novela entre a nova FAO e o governo municipal já é antiga na cidade. E hoje, na coletiva realizada na empresa, o diretor expôs o lado da concessionária na história. O que a FAO quer? A FAO não quer nada, a FAO quer simplesmente que façam um contrato de prestação de serviço, onde ela abre mão, no caso eu, de uma remuneração própria, de um aluguel de um imóvel que me pertence, de uma remuneração de um capital investido. Eu só quero que pague o óleo diesel, o salário, tá certo? Mais nada. Não quero que pague mais nada, só o suficiente para botar o ônibus na rua. E quando se fala em manter ônibus na rua, logo nos lembramos do valor da passagem. Atualmente custa R$ 4,20, porém já há um novo cálculo de gastos que coloca a passagem em um valor maior. Quanto custa? Quanto custa, vocês sabem. Até porque na última reunião que nós tivemos, o professor Pierre prontamente pergunta como se chega a uma tarifa de R$ 5,68. Que eu, de novo, a FAO calculou junto a eles, com todas as informações da FAO. É a FAO que tem que dar número de passageiros, quanto é o óleo diesel, mas anota a folha de pagamento, o número de passageiros. 5,68. 5,68? Sim, 5,68. Mas você calculou como? Eu calculei pelo GIPOT, que é uma medida que, inclusive, está aí no contrato, que existia. Ele senta. Na mesma hora, ele disse, não, isso não existe, GIPOT não existe. Nós aqui vamos fazer pela ANTP. Eu olhei para ele, você tem certeza? Moderníssimo, moderníssimo. Não tem problema nenhum. Simples também. Quem entende de 4 operações faz o cálculo. Porque é um cálculo gerado através de documento. Quanto custa o óleo, quanto custa a folha. É só colocar na planilha, perfeito? E a planilha, ela vai ser preenchida, vem as perguntinhas e você vai respondendo. E algumas coisas, quanto é a remuneração do capital? Está lá. Quanto é a remuneração do diretor? Está lá. E aí, você chega ao valor da tarifa. E chegamos a R$ 5,90. E aí eu disse para o professor, agora é R$ 5,90. Mas Alexandre logo complementa que o valor de R$ 5,90 trata-se de uma passagem contratual e disse o que nesta mesma conversa falou com o prefeito. Eu disse a ele, olha, eu quero um número mínimo de passageiro garantido sobre um valor de tarifa contratual. R$ 5,90. Ponto. Eu não disse que eu vou cobrar R$ 5,90 de ninguém. Aliás, eu disse a ele, prefeito, cobre R$ 2, prefeito. 3. Quem cobra é o senhor. O senhor dita o valor da tarifa. Aonde você vê o contratado dizer quanto vai custar a tarifa do usuário? Eu sou contratado. Eu faço o que me mandam. Eu não digo o que vai fazer. Eu faço o que me mandam. O diretor também aproveitou para falar sobre as questões dos débitos que há entre a empresa e a prefeitura. Eu apresentei para ele as propostas. Nós precisamos resolver. Resolver o quê? Quero receber o que eu não recebi da prefeitura de Nova Friburgo na pessoa de um gestor anterior. Continuo querendo receber da prefeitura de Nova Friburgo na gestão atual. E quando questionado sobre o pagamento de subsídios, ele respondeu. A prefeitura alega que não pode me dar subsídio. Subsídio, mas subsídio se dá a concessionário. Eu não sou concessionário. Eu perdi a concessão em setembro de 2018. Eu sou um prestador de serviço. E eu digo o seguinte, olha, para conduzir um passageiro, vai ter tanto. E você vai dizer para mim o seguinte, a diferença é, olha, tenta pegar do passageiro que você pode, que eu vou dizer quanto é que pode, e se não der tudo, passa aqui e recebe o resto.
porque eu sou um prestador de serviço da prefeitura, que hoje não tem contrato. Falta de contrato, dívidas acumuladas, tarifas altas e o fim da história? Ainda não conseguimos prever. O que resta é aguardar e torcer, para que o fim dessa novela seja um final feliz. Bom, e não é só Nova Friburgo que está vivendo isso não. Em Cantagalo, a empresa que administra o transporte público também passa por várias reclamações por parte dos usuários, por parte da população em si. A Câmara Municipal, ela convidou para uma reunião para uma reunião para falar sobre o trabalho, sobre o método adotado pela empresa. No caso, convidou representantes da prefeitura. No caso, quem compareceu foi o secretário municipal de Defesa Civil e Trânsito e também representante da empresa. A proprietária não pôde estar na reunião, porém enviou uma procuradora. Você vai ver aí mais informações sobre essa reunião que aconteceu na Câmara Municipal essa semana. Nessa terça-feira, representante da Expresso Pinto e Palma, que é a concessionária que administra o transporte público em Cantagalo, e o secretário de Defesa Civil e Trânsito da cidade estiveram na Câmara Municipal aqui em Cantagalo a convite dos vereadores. Nessa reunião foram tratadas as linhas que foram concedidas pela prefeitura, o contrato de concessão e também a maneira com que está sendo levado o trabalho da Expresso Pinto e Palma em relação aos distritos e aos bairros da cidade. De acordo com informações de alguns blogs por aí, que falaram que iria ter uma CPI em relação aos ônibus, essa informação ela foi negada pela presidência da Câmara, e também pelos vereadores nessa reunião. Até porque o contrato de concessão da Expresso Pinto e Palma termina no mês de julho. De acordo com a representante, no dia 27 de julho desse ano, a concessionária deixará de realizar o trabalho de acordo com esse contrato vigente. O contrato pode ser renovado de maneira emergencial por mais 2 anos, mas, de acordo com o que foi dito na reunião, irá ter uma licitação e, é claro, as empresas vão ser convocadas e convidadas a trabalhar, a participar, melhor dizendo, desse pregão licitatório. Essas são as informações em relação ao transporte público na cidade de Cantagalo. Bom, e nós vamos agora falar sobre um bairro lá de Cordeiro, que é o Santa Teresa. É um bairro tranquilo, um bom bairro de se viver, mas o local encontra sem o calçamento. Os moradores pediram à prefeitura e a gente vai acompanhar o que precisa o bairro Santa Teresa. Uma moradora encaminhou um vídeo aqui pra gente. Bom dia, telespectadores da TV Interior. Eu me chamo Paula. Estou aqui no bairro Santa Teresa, em Cordeiro, e vou mostrar para vocês o probleminha que está acontecendo lá na rua Luiz Pereira, onde eu moro, que está dificultando a vida dos moradores, de circulação, de entrar e sair. A rua está em um estado muito ruim, ela já tem anos que está assim, e os moradores, inclusive, agora estão pedindo a ajuda da Prefeitura Municipal, do atual governo, que apesar de não ter sido ele, que abriu a rua e não deixou assim sem terminar, mas a gente está pedindo ajuda para ver se botam um asfaltamento ou faz alguma coisa provisória que possa beneficiar a gente. Vem comigo que eu vou mostrar. Então, como eu falei com vocês, essa aqui é a rua Luiz Pereira e ela fica ao lado desses condomínios aqui, tá vendo? Inclusive eu moro num desses blocos. Então, pessoal, olha o que está acontecendo com essa rua. Para vocês terem uma ideia, eu estou subindo de bike, tá? Eu treino, subo todo dia e desço para trabalhar, assim como outras pessoas aqui também. A questão aqui já não é nem ter carro, não tem.
porque que vocês estão vendo, o estado está muito ruim. Ó, você sentiu, né? E nessa eu quase fui. Tá muito ruim mesmo, tá vendo? Tá com muito suco, tá com pedras soltas, a chuva acabou com ela. Essas chuvas agora de final de ano. E ela tá muito ruim. E a gente está pedindo aí para a Prefeitura Municipal que venha fazer alguma coisa aqui. Nem que for uma coisa provisória. Porque um recapeamento, alguma coisa assim, porque eu não sou leiga, não é minha área, mas tá dificultando muito a gente subir e descer aqui. Tá vendo? Aqui tem pessoas que moram aqui, que são nos condomínios, que são pessoas idosas, que tem criança, que tem que descer com carrinho de criança aqui, entendeu? Tá muito complicado mesmo. Vocês verem, tem muito buraco aberto, entendeu? E se começar a chover de novo, a tendência é piorar. Bom, essa moradora aí que entrou em contato conosco e nos encaminhou esse vídeo, disse que os moradores já entraram em contato com a prefeitura e o órgão, através da secretaria competente, disse que a máquina que poderia estar realizando esses reparos na rua para poder nivelar tudo certinho, essa máquina está quebrada e foi entregue pela administração passada quebrada. A gente, claro, aguarda a posição da prefeitura, a gente encaminhou as demandas para a comunicação da mesma, mas até o fechamento dessa edição a gente não teve a resposta. Finalizamos então o Jornal do Interior dessa sexta-feira, claro, agradecendo a você por estar conosco nesse resumo semanal de notícias. Com certeza nós estaremos de volta na próxima semana e, é claro, contamos com a sua companhia. Um abraço e até a próxima!